Pronto, maravilha. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Mas foi duro. Vou colocar aqui um pouquinho mais alto. O pessoal está dizendo que chegou o mestre da sabedoria. Assim está melhor, né? Se você conseguir virar o celular só um pouquinho. Hein? Está melhor assim. Você consegue virar o celular para frente um pouquinho? Mais para Tipo, frente? inclinar o celular assim um pouquinho. Aqui, né? Isso. Pronto, tá ótimo aí, maravilha. E assim a gente acolhe, né, a todos e a todas que estão chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas. Repetindo, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre culto religioso, cultos religiosos, juventudes e cultos religiosos. Qual a importância de falar sobre isso, né? As pessoas que estão na igreja com frequência, quase que diariamente, e nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, a gente faz o diálogo, né? Para que as pessoas entendam que esse é um tempo de se cuidar, de ficar em casa de fato, mas algumas pessoas ainda acham que o isolamento não tem importância quando o assunto é igreja, né? Então, acho que pelo fato de ter igreja que não pode ter pessoas lá com vírus ou que não corre nenhum risco, sabendo que isso meio que salta aos poderes de Deus ou sei lá o que, e a gente vai conversar para desmistificar ou para ajudar ou para até problematizar mais um pouco. Não é isso, Marcelo? Tudo bom, Darlan? Uma alegria muito grande estar com você de novo e com o pessoal aqui dessa roda de conversa gostosa. Vamos conversar Maravilha. junto. Vamos, tia, vamos sim. Gente, para quem não conhece, o Marcelo é um monge beneditino, já tem aí uma longa caminhada e temos feito um caminho muito bonito nessa linha do diálogo intergeracional. Eu falei um pouquinho no início, mas tem um número de pessoas maior agora, eu acho justo a gente atualizar o povo, né? Eu faço parte de uma secretaria ecumênica junto com o Marcelo e, sobretudo nesses tempos de pandemia, a gente tem feito muita coisa online mesmo, e ainda assim tem sido muito rico, tem sido de muito aprendizado. Então a gente acolhe a todos e a todas e vamos iniciando aí esse bate-papo bacana. Beleza? Quem tiver perguntas, sugestões, contribuições, estejam à vontade, tá? E a gente tem aí pelo menos uns 40 minutos de conversa, dá para a gente esclarecer muita coisa. É isso Beleza? mesmo. Reinaldo, meu irmão, seja bem-vindo. Frei César, Paulo Ricardo, tem uma turma aí, Joselene, minha comadre. Tem uma turma bacana aqui, Marcelo, já Que alegria! Uma alegria participando com a muito gente. grande para mim. João Isso, Irineu, estamos juntos. abraço, meu irmão. Prontinho, Marcelo? Prontinho, estamos juntos. Podemos começar. Vamos lá. Pessoal, o tema desse bate-papo de hoje, né? Juventudes e cultos religiosos. A gente quer deixar bem claro, antes de mais nada, que esse nosso bate-papo é sobre a questão dos cultos em tempos de pandemia. Então, a gente não vai aqui falar de uma religião, né, ou defender ou acusar, nada disso. A gente tem visto um número crescente de pessoas falando, vivenciando, continuando a tradição, né, o hábito, a rotina de igreja, e a gente tem as nossas opiniões, as nossas convicções e o próprio Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, tem feito os alertas sobre. Né? Então a gente só vai fazer um bate-papo aqui a nível de conscientização e de ajudar algumas pessoas que têm essa dúvida que sim ou que não. E assim a gente acolhe o Marcelo mais uma vez. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pela Obrigado. disposição. E aí, para começar o nosso bate-papo, Marcelo, eu estou com uma pesquinha aqui, né, que é para a gente
Existem linhas que são mais tradicionais, né, no que diz respeito à tradição, mais tradicionais tanto de igrejas evangélicas quanto de igrejas católicas, que afirmam que quem está na igreja não pega Covid, né? Só são acometidos, só pode se infectar com vírus pessoas que estão em mercados, transporte público, né, que estão na rua. E aí a gente, na nossa discussão, trouxe a ideia de que, em relação aos cultos religiosos, existem 3 níveis de posição, né, que são as pessoas que acham que a igreja é um local sagrado, então Deus protege e o vírus não entra lá, né? Tem aquela ideia de que as pessoas acham que precisam ir para a igreja para se reunir, para pedir, né, suplicar que Deus entre com uma intervenção com a pandemia e acabe com a pandemia. E ainda tem aquelas pessoas que acreditam que Deus não é culpado, mas que orar é essencial. Orar é uma necessidade, é um serviço essencial da sociedade, né? E aí, Marcelo, eu queria começar a primeira pergunta com algo meio problemático, que é a nossa... Qual o motivo dessa sensação mágica, né, desse Cristo desencarnado? A religião é, de fato, algo essencial nesse tempo? Pois é, eu acho que não é uma coisa nova. Sempre houve na história. A gente acha normal, quando vê filme, ou lê um romance, ou um livro de história, que no tempo da peste negra, que cobriu a Europa no século XIV, e morreu muita gente, foi uma das maiores epidemias ou pandemias daquela época, as pessoas diziam que é castigo de Deus, que Deus estava destruindo o mundo, e o remédio era fazer penitência, fazer procissões, se autoflagelar na rua. As pessoas se batiam para poder Deus ter pena e poder resolver o problema. Que no século XXI isso aconteça revela que a humanidade é a mesma e que essa distinção entre sagrado e profano e essa imagem de Deus como tendo uma espécie de território no qual eu entrei e me protejo. É como se fosse na Idade Média existia mesmo isso, quer dizer, as pessoas que eram procuradas pela polícia se refugiando numa igreja, eles estavam salvos da polícia. Então nós vamos agora estar salvos do vírus porque entrei numa igreja e fechei a porta. Então, essa separação entre sagrado e profano é uma coisa primitiva, antiga, de toda a humanidade. Agora tem um problema sério para quem é cristão. É que quem é cristão acredita, o Evangelho de João começa dizendo o verbo, quer dizer, a palavra de Deus, se fez carne, entrou na carne. Então, quebrou a separação entre sagrado e profano. Desde que Jesus entrou no mundo e assumiu o corpo da gente, com tudo que a gente tem, com braço, com perna, com órgão sexual, com fome, com digestão, ele teve que passar pelo mesmo processo de qualquer um de nós. Então, essa separação entre sagrado e profano acabou. E aí, se acabou, e se Deus entregou o mundo à humanidade, não para explorar o universo, mas para cuidar da Terra e de tudo que há na Terra, o Salmo 115 na Bíblia diz: o céu é de Deus, mas a terra ele entregou para a gente. Então entregou a terra, ele não entregou o templo, o espaço sagrado. Então isso que você está colocando é um problema seríssimo, porque é uma contradição com a fé cristã. Mas é assim.
Quer dizer, o pessoal continua com esse tipo de coisa. Você lembra que houve uns anos atrás em que houve uma tragédia terrível em São Paulo, em que o teto de uma igreja, um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, caiu e matou não sei quantas pessoas? Acho que foi na periferia de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Tem alguns anos isso, né? Tem uns anos. E o pastor, ele declarou na imprensa, se fosse uma boate, eu compreenderia. Se fosse um salão de dança, seria normal que o teto tivesse derrubado. Mas numa igreja... Então, quer dizer, a visão de Deus que ele tinha é que Deus deixaria um teto de uma casa cair em cima do pessoal que está dançando. Agora, na igreja, Deus protegeria porque é dele. Quer dizer, é um Deus amigo de quem o agrada, de quem o bajula, e um Deus inimigo, cruel, para quem não o bajula. É uma imagem de Deus muito estranha, né? Quase que mercadológico. Mais do que mercadológica, pior do que mercadológica, eu acho pior. Muito crítica. Pior. O Reinaldo fez uma participação aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar, né, já que a gente incentiva a participação das pessoas que estão nos acompanhando. O Reinaldo disse que ele sente falta de abraçar o povo dentro de uma espiritualidade da acolhida, do abraço carinhoso. Mas sabemos que não é um momento de reunir na igreja comunitária, é tempo da igreja doméstica. Muito bem, Ronaldo, excelente. E aqui, deixa eu procurar aqui um comentário que eu vi no início. Só um minutinho. Eita. Um comentário que acho que foi o Josafá que fez, só que ele ficou cá em cima. Deixa eu encontrar aqui. Daqui a pouco eu acho sua mensagem, Josafá, e faço. E aí, Marcelo, eu queria perguntar para você, a gente falou aí dos três níveis de posição, né? O que você acha desse povo que acha que a igreja é um local sagrado e que Deus protege? Como a gente pode falar desse povo? Como a gente pode ajudar esse povo numa reflexão? Eu acho que é com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não diz que a igreja é um lugar sagrado que Deus protege. Jesus passou o tempo todo da ação dele, conforme o Evangelho de Marcos, combatendo o templo, lutando contra o templo, chegando a dizer: destruam esse edifício, que eu vou reconstruir um edifício não feito pela mão dos homens, que é o corpo ressuscitado de Jesus. Então, portanto, o templo de Deus, disse São Paulo, são vocês. Não é um templo de pedra, não é um templo de tijolo ou de madeira. E, nesse sentido, quer dizer, a resposta que a gente pode dar é essa, é dizer, vamos acabar com essa ideia de um espaço sagrado em contraposição ao mundo profano. Toda terra é sagrada, toda terra é de Deus. Os salmos dizem isso o tempo todo. A terra é de Deus. O universo é Deus que criou. Então Deus está em todo o universo. Que maravilha as espiritualidades xamânicas indígenas, as afro-brasileiras, né? O iroco, a árvore sagrada, a terra sagrada, e nada de aqui é o terreiro sagrado e o resto não. Realmente. Marcelo, e esse povo que acha que precisa se reunir, né? Precisa ir para a igreja para suplicar de Deus uma intervenção nesse tempo de pandemia? Pois é, Darlan, eu há um tempo atrás eu gosto muito de cinema, né? Eu vi um filme belga que é uma comédia e se chama O Novíssimo Testamento. E o Novíssimo Testamento, que é um filme que vocês podem ver por aí nessas redes que distribuem filme, ele conta que Deus mora em Bruxelas.
E é um cara muito mau. A vida é muito chata, ele vive diante de um computador organizando o dia de nascimento, dia de morte da humanidade, e aí ele se distrai dizendo assim, vou fazer aquele prato daquele cara que está comendo, quebrar e se espalhar comida para todo canto, que ele fica sem o almoço e ainda tem que lavar tudo, etc. Aí, pô, ele faz. Aí depois ele diz assim, aí tem um cara ali comendo sanduíche ou pão com marmelada. Eu vou fazer o pão cair com a marmelada para baixo. Para baixo. Então ele Deus ri com a desgraça do povo. Eu, quando vi esse filme, eu disse, mas que besteira, o cara não tem mais assunto para fazer comédia, quer fazer comédia com isso, e não dei a menor importância. E agora, por acaso, eu reencontrei esse filme e vi. E aí eu disse, quer saber de uma coisa? Não é tão sem sentido, não. É sem sentido para mim. Mas para muita gente aí, esse é o Deus que eles acreditam. É um Deus cruel, que ou eu agrado, ou eu bajulo, ou eu faço qualquer coisa para ele, coitadinho, se comportar melhor comigo, ou eu estou perdido. Exatamente como na política, você arrumar o que, quando eu era menino, se chamava pistolão. Ah, aquele cara ali tem um pistolão, quer dizer, ele é amigo de um deputado. Ele chega perto do governador, ó. Então, o pessoal pensa isso de Deus. Pois é. Você E já que a gente chegar falou perto e agradando. Já que a gente falou dos dois níveis, né? Eu acho justo também que a gente fale do último nível de posição que as pessoas têm. E ainda tem o povo que acredita que Deus não é o culpado, né? Mas que orar é um serviço essencial. Orar na igreja, diga-se de passagem. E esses? Pois é, eu até quase... Essa nuance que você fez agora, essa de orar na igreja, é diferente de orar, né? Porque o Faz que é toda a orar? diferença. Porque o que é orar? Orar para a espiritualidade budista, para a espiritualidade cristã, e eu acho que para as espiritualidades, qualquer que elas sejam, de qualquer religião, orar é o mergulhar na intimidade do espírito. Então, não é uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu vivo. É como o amor. As pessoas dizem por aí, eu vou fazer amor hoje à noite. Mas a gente sabe que o amor não se faz. E mesmo aquilo que o pessoal chama o ato de amor, que seria a transa, ele é uma expressão importante, inclusive. Importante, boa. Mas ele não é o amor. O amor é o estado, é a realidade na qual você vive ou não vive. E a oração é isso, é um estado, é uma situação. É quando eu estou realmente mergulhado em Deus. E qualquer pessoa, qualquer um de vocês que estão nos acompanhando, já tiveram experiência de se apaixonar alguma vez na vida. E essa experiência, que é uma experiência mística, e que mesmo uma pessoa de idade como eu faz, e se abre para fazer, faz você ficar ligado à pessoa que você ama, se mantendo ligada. Eu assisti outro dia um filme que uma mãe dizia: é chato você ser mãe ou ser pai, é melhor não ser. E o outro perguntou por quê. Esse porque é como se você tirasse o coração de você, colocasse na outra pessoa, e o seu coração está na outra pessoa, não está em você. Pois é, então a oração é isto. Agora, é Deus em mim. É mais do que eu em Deus, mas é também eu em Deus. Mas eu não consigo muito. Agora, tê-lo em mim, que coisa boa, que alegria. E aí, é claro, como isso não é uma coisa espontânea, eu, Marcelo, preciso de muletas, quer dizer, de coisas que me ajudem a caminhar nessa realidade. Então, eu, por exemplo, leio a Bíblia, eu medito, eu faço oração da manhã,
mas são elementos para me ajudar, é instrumento, é ferramenta para me manter neste estado de oração. Aquilo não é a oração. E aí também entraria a celebração, que é na igreja, ou, como disse o Reinaldo muito bem, na igreja doméstica, na casa, no grupo pequeno. Jesus diz no Evangelho, onde 2 ou 3 de vocês se reunirem no meu nome, eu estarei no meio deles. Capítulo 18 de Mateus, versículo 20. Ele não diz assim, se vocês forem para a igreja e lá tiver mais de 20 pessoas, eu estou no meio deles. Não, ele disse onde vocês estiverem reunidos, no lugar que tiver. Né? Muito bem. E então é muito importante esse aspecto. Maravilha. A frase que eu estava procurando do Pinheiro aqui, do Josafá, em tempos de isolamento social, a fé, para quem tem, deve ser cultivada. Esses novos tempos nos apontam para uma nova forma de cultuar. Muito bem. E aí ele pede que, se possível, você fale um pouquinho sobre o culto racional. Que você poderia nos contribuir. É um desafio muito grande, porque São Paulo diz que a gente tem que orar com o Espírito. E, às vezes, isso foi traduzido nas línguas nossas como culto racional. Santo Anselmo, que foi um santo da Idade Média, um teólogo, ele dizia, eu creio para poder compreender. Então, primeiro eu creio. E aí eu busco compreender. Quer dizer, portanto, busco a racionalidade da fé. É importante a racionalidade. É importante a racionalidade por quê? Porque se não houver racionalidade, a gente cai no fanatismo. Eu vi um pastor de uma igreja, mas podia ser um padre, eu conheço padre que é a mesma coisa, não é porque é pastor, não. Ele disse numa homilia dele que alguém perguntou a ele como é que ele explicava que a baleia engoliu Jonas na Bíblia. Porque os biólogos dizem que a baleia tem uma garganta, uma coisa pequena, que ela só come peixe pequeno, ela não poderia engolir uma pessoa, biologicamente, na ciência. E aí ele respondeu, meu irmão, a Bíblia falou, eu acredito. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria do mesmo jeito. Entendeu? Pois é. Então, esse tipo de fé, ele cai nesse risco de ser fanática. Não é? Então, a gente precisa de uma fé racional. Eu quero crer racionalmente. E aí é claro que eu também quero orar racionalmente. Mas eu entendo o que você quer perguntar, que é o seguinte, a oração é um estado de... É como transa, é como um mergulho que vai além da razão. Eu acho que a racionalidade, no amor, ela ocupa uma parte. Se eu te perguntar assim, escuta, você ama alguém? Amo. Quanto há de racional e quanto há de além do racional? Você sabe me dizer? Quer dizer... É um pouco difícil, né? É difícil, não é? Por quê? Porque a racionalidade existe. Senão você vira louco, você vira... Não pode. Agora, você ama com afeto, você ama com emoção, você ama... A emoção, ela contém uma racionalidade, mas ela vai além dela. Você sabe que tinha um santo místico, teólogo, no século IV, lá no Oriente, chamado Gregório de Nissa. E ele dizia assim, enquanto eu estiver pensando, eu não estou ainda orando. Orar é mais do que pensar. E aí veio Santa Teresa de Ávila, no século XVI, uma grande mestra de oração, que disse, orar não é falar muito, não é pensar, orar é amar. E acho que aí inclui tudo, né? A música já diz, né? A melhor oração é amar. Amar. Pronto. Maravilha. Exatamente.
Mais uma participação aqui do Reinaldo, que diz que o lugar sagrado de prestação do culto para nós católicos deve ser na linha de Jesus ao declarar seu amor cósmico. O culto sagrado deve ser prestado em toda a casa comum. E teve os chegados, né? O Emerson Bardelotti. Esbardelotti. O Hilário Misericórdia. Como a Covid, nesse tempo que pessoas dizem que se tiver fé, não pega. Isso é tentar Deus. Realmente, Hilário. João Irineu... É a tentação de Jesus. Sim. João Irineu diz que Jesus não fundou uma religião do templo, mas uma religião do caminho. Tem aqui Antão Guarani. Hilário diz que é muito libertador entender toda a espiritualidade. João Irineu reforça que os primeiros cristãos se reuniam nas casas. A gente falou sobre isso, Dilson. Dilson pergunta, o que vocês acham de cristãos que passam hoje boa parte do tempo rezando, jejuando, achando que pandemia é uma praga divina? E aí, Marcelo? A gente já respondeu isso, né? Quer dizer, se eu acreditasse num Deus deste, eu pessoalmente seria ateu e iria começar a fazer uma missão de ateísmo. Dizer a vocês, olha, vamos ser ateus. Nada de Deus. Imagine um Deus que provoca uma pandemia para a humanidade. Chega a ser triste. Quer dizer, eu só acredito em Deus que é amor. Se Deus não é amor, eu quero ser ateu. Graças a Deus, Jesus me deu essa revelação do Pai. O Evangelho diz, ele faz nascer o sol sobre os justos e os injustos. Faz chover sobre os bons e sobre os maus. Quer dizer o quê? Deus só é bom. O tempo todo. O tempo todo. Gleison Felipe, nada que Deus criou é profano. Está lá em Atos 10:15 e a primeira carta de Timóteo. Alex Barbosa, meu irmão, boa noite. Seja bem-vindo. Laílson. João Irineu, para nós indígenas é muito mais forte do ponto de vista da conexão espiritual celebrar a vida debaixo de uma árvore do que numa igreja. Sinto-me fortalecido debaixo dos cajueiros e oliveiras da aldeia. Janete, Frei Ronaldo. Neste dia participei de uma celebração com poucas pessoas e o padre associava o Covid a Satanás, esquecendo ele que a ação do mal acontece quando não aderimos ao projeto do reino. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Aparecida Lima, Ned Lu, Silvio Batistella. Silvio Batistella deixa um forte e amoroso abraço. O Emerson pergunta. Silvio foi o anjo da guarda. Silvio foi o anjo da guarda que tomou conta do mosteiro de Goiás depois que eu vim para o Nordeste. Grande abraço, Silvio. Marcelo, você acredita... O Emerson pergunta. Marcelo, você acredita que precisamos voltar à normalidade porque a normalidade não deu certo? O que é que a gente chama de normalidade? Eu preferia... Normalidade. Não, ele corrigiu abaixo. Você acha que devemos voltar à anormalidade, pois a normalidade não deu certo? Exatamente. Quer dizer, a normalidade não era normalidade, era normose, né? Era uma doença do normal em um mundo todo doente, em que nada estava certo, todo caminho estava indo. Quando eu era novo, se falava no desenvolvimento como sendo países desenvolvidos, países não desenvolvidos. Chegou a teologia da libertação e disse, olha, gente, desenvolver o que é ruim vai ser péssimo, é para o pior. Qual é o desenvolvimento do mal? Se uma coisa é má e você desenvolve, ela vai virar péssima.
Então, aquilo já não prestava. E você desenvolve. Portanto, o problema é libertar, não é progredir no mal. Agora, libertar significa transformar. Então, a nossa cura, a nossa vacina para o vírus da humanidade, não para o Covid só, para os vírus que atingem a humanidade, a desigualdade social, a destruição da natureza, os desgovernos que não representam o povo. Então, esses vírus só podem ser curados com uma coisa: um compromisso de transformar o mundo e a vida. E esse compromisso é a nossa fé. Na carta de João, no capítulo 5, o apóstolo diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E os cristãos perguntam o que quer dizer o mundo que ele quer vencer. Pois é, preciso ter o mínimo de consciência social para descobrir o que significa isso. Não é o mundo da natureza, porque Deus não quer vencer a natureza. O homem dominar a natureza não é projeto divino. Não é também o que é humano em nós. Deus não quer que a gente vença. Deus quer que a gente viva, que a gente seja humano como Jesus. Então, é o sistema do mundo. É o que a gente hoje pode dar o nome concreto de capitalismo. E que o Papa Francisco disse: este sistema mata. E a gente tem que se libertar. Com certeza. Fazendo a ponte aí com sua fala, o Marcos JMF diz que fé e trilha de Jesus é o MST doando alimentos. Os mais perseguidos são os que mais oferecem. Isso é a oração máxima. A Hilário Misericórdia é Patrícia Hilário. Abraço, Patrícia. Teve um povo bacana chegando aí. João, nosso irmão João. Beijo, meu querido. Vamos lá. Marcelo, voltando aqui para a minha pesquinha, a gente viu aí circular alguns vídeos há alguns dias de jovens postando hashtags devolva nossa missa, né, e coisas afins, né? A gente vem cultuando, nesses últimos tempos ainda mais, muito dentro da cultura da espiritualidade libertadora. A gente vive dentro disso, a gente acredita nisso, a gente dissemina isso de uma forma muito libertadora, muito bonita, muito livre. Então, qual o sentido do culto religioso para as pessoas? Para nós, quanto para essas pessoas que vivem pedindo devolva a nossa missa e algo do tipo? Eu queria fazer antes, Darlan, um comentáriozinho sobre isso, antes de responder a sua pergunta. E o comentário é o seguinte: é importante que todo mundo saiba que isso é um movimento organizado, tem origem nos Estados Unidos, num grupo de católicos muito ricos e muito poderosos, dos quais vários cardeais e bispos participam deste grupo, que se chama Cavaleiros de Colombo. Cristóvão Colombo. Portanto, quer dizer, cavaleiros da colonização, de uma nova colonização. Vamos colonizar. Então, esse grupo católico, que tem poder no Vaticano, está lutando contra o Papa Francisco. O cardeal que é responsável por esse grupo, um dos mais importantes, o cardeal Borque, hoje mora em Roma, já está bem velhinho. E ele faz campanha sistemática contra o Papa. E há um dinheiro grande, imenso, que financiou a campanha na Itália, na Espanha, na Argentina e agora está no Brasil. E tem jovens que inocentemente, ingenuamente, se tornam objetos dessa campanha contra o Papa, porque foi o Papa que disse não abram as igrejas. E propôs aos bispos, mesmo bispos conservadores, que, por obediência ao Papa, deixa as igrejas fechadas. E aí, ao dizer abram as igrejas, devolvam a missa, o que eles estão dizendo é desobedeça ao Papa Francisco.
É importante a gente saber disso. Há uma luta política. Não é tão inocente, não é o pessoal dizendo como eu gosto da missa, eu quero a missa. Também, é claro que muita gente que está fazendo isso pensa assim, mas uma coisa aproveita a outra. Agora, tem um segundo elemento nessa história, que é esse catolicismo de missa. Ser católico é ir à missa. E a missa é o sacrifício, é a reposição, a atualização do sacrifício de Jesus na cruz. É uma religião sangrenta. É uma religião de um Deus Pai que, para salvar o mundo, precisou de matar o seu filho. E então a missa, todos os dias, oferece Jesus em sacrifício para o Pai, que é colérico, perdoar a humanidade, se reconciliar com ela, com um pagamento muito caro, a vida de Jesus. É tudo comércio. Forte. Agora, Forte. outra coisa é você perguntar que sentido tem o culto. E aí o culto vem... A palavra culto é como a palavra cultivo. Culto, cultuar, cultivar. Então, é um cultivo. Se eu gosto de alguém, eu cultivo. Imagina dizer para você, eu te amo, mas não quero relacionamento. Então, é claro que não se vive a relação. Quer dizer, uma relação de amor se vive cultivando. O que é cultivar o amor? Vocês todos sabem. Eu acho que ninguém precisa de aula para namorar. Todo mundo namora, né? Parece que desde que nasceu já sabe namorar. Então, é a mesma coisa, gente. O culto é um ato de amor, é um cultivo da fé, é um cultivo dessa dimensão divina dentro da gente. Agora, como é que ela se faz em termos de amor? E aí é tão bonito quando a gente descobre que no cristianismo dos primeiros tempos não havia diferença entre padre e leigo. A Eucaristia, quer dizer, a ceia de Jesus, é uma ceia de comunhão, é uma ceia de partilha. Homem, mulher, não é que um é ordenado para dizer a palavra de Jesus e você que não foi ordenado não pode. Isso é uma coisa que surgiu bem depois. E é importante a gente retomar a originalidade da fé e a gente poder viver a comunhão, a celebração. A celebração é muito importante. Quem é que não gosta de celebrar? Diz de vocês aí quem é que não gosta de aniversário, quem é que não gosta de festa, quem é que diz eu vivo isolado, não quero... Quer dizer, isso não é humano. A É celebração é quase com uma a dimensão... necessidade de celebrar, né? Não é verdade? Com E a gente certeza. quer celebrar. Quer dizer, agora esse momento da pandemia é um momento especial. É um momento que a gente não pode fazer isso presencialmente. Mas a gente está doido que esse negócio acabe para a gente poder se reencontrar, se abraçar, conviver, celebrar. Agora, Celebrar. a celebração é comunhão, não é um sacrifício. Não é um culto oferecido a um Deus que está lá em cima, distante da gente, e que eu devo pagar a ele um imposto, senão ele me castiga. Não pode ser assim. Quer dizer, Fato. tem que ser numa outra dimensão de vida e de amor. Muito bem. Vamos de pergunta. Antes das perguntas, acolher aqui a irmã Nath, a Rose. Sejam bem-vindas, queridas. Uma excelente noite. O bate-papo está muito legal. O tempo já está quase acabando, a gente nem se deu conta. E aí, Marcelo, o Emerson resolveu problematizar a coisa aqui para a gente. Ele pergunta, qual a espiritualidade daquelas TVs de inspiração católica, entre aspas, que se venderam por 30 moedas recentemente? Eu acho que o que aconteceu, a tal reunião com o presidente, é apenas uma expressão. Elas não se venderam recentemente. Elas se prostituem diariamente, permanentemente, quando você vê aqueles padres vestidos todos de preto,
com um terço muito assim convictos, contritos, e muita gente no Brasil inteiro seguindo, mas sempre tem que depois fazer a coleta, mandar o dinheiro, a campanha do santo tal, do santo qual, um atrás do outro. Então, qual a diferença de grupos neopentecostais que dizem Jesus é o caminho, eu sou o pedágio. O pastor é o pedágio. Você vai para Jesus, mas primeiro paga para mim. É verdade. Não é verdade? Então é a mesma coisa, é a mesma coisa. Quer dizer, se na eleição de 2018 a gente descobriu que a maioria dos ateus votaram pela democracia e a maioria das pessoas que se dizem religiosas votaram pelo governo que está aí, então a venda não foi agora. Agora foi ótimo, maravilha, porque ficou claro para a gente a natureza dessa missão. Ficou claro para o Brasil quem são esses religiosos e religiosas. Na reunião, religiosos dizendo: olha, a gente não pode manter as missões sem dinheiro, quem tem dinheiro é o governo, então é natural, normal e correto que a gente peça e como vai pedir, tem que ter em contrapartida uma questão que é: vamos fazer propaganda positiva do governo. Dura realidade, né, Marcelo? É como se alguém dissesse: olha, o que está dando mais dinheiro agora é a pornografia. Vamos assumir? Porque a gente precisa do dinheiro para a missão. Então, é igual. Percebe? Quer dizer, mas esse igual que eu estou dizendo é a reunião que houve com o presidente, mas é também cada dia o tipo de programação que essas televisões fazem. A reunião foi o estopim, né, Marcelo? A reunião foi foi a gota d'água. O que o mundo teve acesso. A unha do dedo. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui do Alex Barbosa, lá do sul do país. Como você vê esta questão da gente ressignificar as festas como Corpus Christi, por exemplo? Eu acho urgente. Acho que foi um fracasso no meio de algumas coisas muito boas, mas foi um fracasso da renovação litúrgica. Porque a liturgia é a celebração do memorial de Jesus. E o memorial significa que você rememora a história. Então, o Natal, a Páscoa, a Transfiguração, a Ascensão, tudo isso são fatos. Eu digo fatos no sentido de histórias da fé. Agora, Santíssima Trindade, corpo de Cristo, coração de Jesus, Cristo Rei, não é. São festas de devoção que entraram na Idade Média ou depois, geralmente para condenar hereges, para impor a fé católica, e, nesse sentido, elas são contra o espírito do Evangelho. Já que elas estão aí, então eu, por exemplo, trabalho numa linha disso que você falou, ressignificar. Significa, eu digo, gente, o corpo de Jesus é o corpo humano. Quando Jesus disse: é o meu corpo, que ele doa, o Santo Agostinho dizia que nós somos o corpo de Cristo. Dom Helder Câmara falava que não adianta adorar Jesus na hóstia se eu não reconheço Jesus no pobre. Então, mas isso não legitima, nem é motivo para fazer uma festa de Corpus Christi. Eu acho. Muito bem. A Rose nos pergunta: como podemos contribuir para reflexões sobre a ideia de sacrifício de Jesus? Parece uma ideia até acariciada pelo mundo cristão. Nós todos, Rose, fomos formados nessa visão sacrificial. E a gente acha normal e natural
que se eu peço uma coisa, eu tenho que dar algo. A vida toda é assim. A criança pequenininha que entra na escola primária já sabe que se ele estudar, recebe uma nota boa. Se ele não estudar, ele não vai ter nota. Então, a religião, todas as religiões, elas são feitas um pouco nessa mesma pedagogia. E o sacrifício, quer dizer, dote sagrado, oferta sagrada, ela vem nessa linha, ela vem por aí. Jesus disse bem claro no Evangelho: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E já era a palavra do profeta Oséias. Então, quando Rose pergunta como substituir, a leitura hoje que a gente faz da paixão de Jesus, ainda existe até no Novo Testamento essa visão do sacrifício, porque era a cultura deles da época. Hoje não é a nossa e não deve ser. Então, como é que a América Latina a gente vê a morte de Jesus? Ela não foi sacrifício, ela foi martírio, ela foi testemunho da vida, ela foi entrega como Dom Oscar Romero, como a irmã Dorothy Stang, como tantos irmãos e irmãs nossos, né? O padre Gabriel lá em Vitória, tanto o Brasil inteiro, a América Latina toda, mais de 30 mil mártires da caminhada, irmãos e irmãs. Então, Jesus foi o primeiro. E aí, a memória deste martírio, ela é uma memória que não é sacrificial. Ela é uma memória de comunhão, de amor, de acolhimento dessa vida de fé, de entrar neste caminho, como disse o João Irineu aí, né? Que o primeiro nome do cristianismo era caminho, caminhada. Fantástico. Temos aqui mais participações. O Adalício Pereira, meu irmão, um beijo, meu querido. A Carol, o Eric, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu ver quem mais aqui participou. A Rose reforça que a religião se passa como um produto em troca de moeda. Lá vem. Esses líderes que assim se comportam em todas as igrejas são mercadores do evangelho, mas Deus sabe e vê tudo. E tudo que o homem planta, ele colherá. Ele colherá. Assim diz a Bíblia. A gente está chegando ao finalzinho de mais uma live, né? Antão Guarani faz aqui uma fala dizendo que a RCC lançou uma nota dizendo que não se vendeu para o governo. A CNBB também lançou essa nota negando que esteja fazendo negociações com o governo. Ela diz que essas TVs não são a voz da igreja. Marcelo, você acaba de ser convidado para fazer uma visita à Diocese de Amargosa. Manate deixa aqui o registro. O Eliésio Antônio Gonçalves diz que estamos num sabático forçado pela pandemia, uma chance de valorizar as pequenas coisas, o silêncio e a reviver a fé, iniciando e reiniciando na ideia das primeiras comunidades cristãs pobres e genuínas. É isso, Marcelo? É isso mesmo, exatamente. Quer dizer, essa pequena coisa, Jesus chamou, não tenham medo, meu pequeno rebanho. Foi assim que ele falava para os discípulos, né? E acho que essa coisa da pequenez, a parábola do grão de mostarda pequenino, né? Mas que, ao mesmo tempo, não é só que ele vai ficar grande, é que o grão de mostarda selvagem, ao qual Jesus se referiu, era, na época dele, uma praga. Pequenininho. Mas é como o Nordeste aqui, nós temos uma planta, um capim, chamado tiririca. Vocês conhecem? Sim, com certeza. O pessoal tira, né,
para limpar o terreno, e quando não tem jeito, se ficou um pedacinho de nada de raiz, ele brota de novo. Então o evangelho é assim. Ele é o pequenininho, aquele raminho que está aí como semente, né? E essa semente que germina, e a gente pode acreditar. O evangelho diz assim: o lavrador pode ir para casa, pode dormir, pode acordar, fique tranquilo que a semente germina e cresce por um poder que não é o da gente. Com certeza. E aí, Marcelo, para encerrar nossa live de hoje, queria deixar uma última, né, até como sugestão para o povo aí que nos acompanha. Como a gente pode viver em comunidade nesse tempo de pandemia? Um teólogo alemão, Bonhoeffer, tem um livro sobre a vida comunitária. E ele começa esse livro dizendo que a gente tem que se lembrar que Jesus morreu na cruz sozinho e cercado por 2 bandidos, um de cada lado. E os discípulos todos tinham cada um dado no pé. Tinha um grupinho de mulheres olhando de longe, e só. E foi assim o começo do cristianismo. Então, a condição cristã normal é o que a gente chama na Bíblia diáspora. O que é diáspora? É dispersão. É ir 2 a 2 ou cada qual em missão. E a comunhão que a gente forma, ela não é a comunhão de convento, todo mundo junto. Ela não é a comunhão da uniformidade. Ela é a comunhão da unidade na fé, na missão em diáspora. Tá certo? Marcelo, a gente se despede rapidinho, porque está acabando.